o momento em que nós somos edificados pela pregação da palavra de Deus. E para isso nós vamos ao segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Abra sua Bíblia então, meu irmão, por favor, no Antigo Testamento e ali no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. O trecho onde nós pregaremos a palavra do Senhor é do versículo 1 ao versículo 5. Segundo Samuel 11, de 1 a 5. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 5. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, Pai, fala-nos por meio de sua palavra, Deus. E como cantamos, tudo que é altivo e quer resistir ao Senhor, ó Pai, seja agora consumido, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Livra-nos de pecado, Senhor. Dá-nos graça de ouvir as advertências que tem como finalidade nosso bem-estar eterno, ó Pai. Assim que Davi, nessa tragédia que lhe aconteceu pela sua desobediência, seja para nós um exemplo que nós não devemos fazer. Mas, ó Deus, nós só podemos ser bem-sucedidos nisso se Cristo for por nós, se Ele nos abençoar. Portanto, abençoa-nos, ó Pai, agora, no nome de Cristo, enquanto ouvimos a Tua palavra, que ela encontre lugar certo e permanente em nosso coração. Assim nós oramos, rompendo os pecados, em nome de Jesus o fazemos. Amém. Meus irmãos, os capítulos 5 e 10, do 5 ao 10 de 2 Samuel, do capítulo 5, do início de 2 Samuel, até o capítulo 10, o capítulo que nós recentemente vimos, eles narram as vitórias que Deus dera a Davi. Eles estão narrando a era de ouro do reino davídico. Não só o poder militar de Davi, não só o seu poder e a sua habilidade bélica, pela graça de Deus, em vencer seus inimigos, em sujeitar as nações que estavam ao redor de Israel, mas também a sua bondade. Um rei de fato que atingiu a sua era de ouro na sua bondade e misericórdia, por exemplo, para com Mefibosete, que nós vimos. Então nós estamos vendo a era de ouro de Davi. Nós vemos no segundo livro de Samuel que Davi é comparado a Josué. Quando nós vamos ao livro de Josué, nós vemos uma era de ouro de Israel. Uma era em que Israel é sempre vitorioso. Uma era em que Israel venceu seus inimigos na terra de Canaã e ali se estabeleceu pelo poder de Deus. Então Davi, pelo autor de 2 Samuel, é comparado nesses primeiros capítulos de 2 Samuel como um Josué. Um novo Josué Caleb, alguém que está vencendo as batalhas de Deus, alguém que está edificando o seu povo, alguém que está conquistando. Mas nesse capítulo 11, a mudança é drástica e trágica. E é interessante que nesse capítulo 11, Davi se parece mais com Sansão. Se nos capítulos passados Davi é semelhante a Josué, nesse capítulo ele se parece com Sansão. Alguém que viu uma mulher
e colocou toda a vida em risco. Apesar de todas as conquistas anteriores de Davi, seu pecado de adultério com Betseba foi o ponto de uma virada crucial que reformularia a sua vida e reinado. A inocência de Davi jamais poderia ser resgatada, jamais. Isso se tornou uma mancha para a vida de Davi e trouxe consequências até o final da sua existência nesta vida. Davi, meus irmãos, foi salvo pela graça, mas isso por meio de muitas dores, por meio da brecha que ele deu, por meio do pecado que ele de fato cometeu. Isso mudou a sorte dele, no sentido de um reino que era edificado sob a bênção de Deus, agora seria um reino a passar por muitas dores e tragédias. Davi as experimentaria, porque pecaram contra o Senhor. O fato de um pecado tão terrível como registrado nesse capítulo possa ser cometido por um homem de fé tão grande como Davi, nos lembra da nossa natureza corrupta, a natureza corrupta do homem desde a queda. É o motivo de nós ficarmos vigilantes desse relato que nós agora teremos acesso por meio da pregação dele. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez o que fez, será que nós não deveríamos muito mais vigiar e nos guardar? O terrível pecado de Davi dá a prova cabal de que mesmo o Filho de Deus redimido e regenerado está sujeito a cair no mais terrível e hediondo pecado. De modo que a falta de vigilância por parte do crente certamente resultará em consequências altamente desonrosas ao Senhor e terrivelmente prejudiciais a si mesmo. Por isso que esse capítulo é tão importante, obviamente como os demais capítulos, mas ele trata também de uma esfera, de um fato muito importante na vida do cristão, de uma doutrina muito importante. Ainda o crente em Deus, ainda que seja alguém piedoso, se der brecha e não vigiar, pode desonrar a Deus e cair em uma condição terrível de dor e sofrimento. Vamos ver como isso se desenvolve na vida de Davi. O texto diz no versículo 1 que decorrido um ano. Na verdade, no hebraico, a frase é um pouco diferente. É no início da primavera. Vocês se lembram que no texto do capítulo 10, quando nós vimos a batalha de Davi contra os amonitas e contra os sírios, Davi os venceu, lembra? Quando aquela estratégia de Joabe dividiu o exército, lembram-se disso? Só que quando Joabe vem ao auxílio do seu irmão Abisai para vencer os amonitas, o texto diz que os amonitas fogem para a sua capital, Ramá. Mas o texto deixa de dizer uma coisa que é importante, porque ela não aconteceu. O texto não diz que Joabe e Abisai seguiram o exército amonita até a capital de Amon, para tomá-la, porque era isso que geralmente acontecia. Por que eles não fizeram isso? Por que Joabe e Abisai, quando o rei amonita fugiu com o exército, voltaram para Jerusalém? Por quê? Porque o inverno era chegado, e na época do inverno não se guerreava. Aí na primavera, os reis costumavam a sair novamente para as batalhas. E é isso que está aí escrito, André. Olha aí. Decorrido o ano, ou seja, na primavera do ano, em tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, ok? Ou seja, era ordinário, era previsto e era esperado que os reis acompanhassem seus exércitos para a batalha. Mas o texto diz mais, olha só: enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Então veja, o autor aqui, ele vai já dar um resumo do que na seguida do nosso texto, em seguida do nosso texto de hoje, o autor vai dar mais detalhes dessa vitória, dessa tomada de Rabá, capital do reino amonita. Mas aqui já diz que Davi enviou Joabe, e fica claro que ele não foi à batalha pelo final do versículo. Olha só, porém Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, na língua hebraica, quando o sujeito vem antes do verbo, o autor com isso quer dar enfatizar, ou quer chamar a atenção para quem fez a ação. Ele está mostrando que essa ação que fez é definitiva para o que vai acontecer. Ou seja, a pessoa que fez esta ação, ela vai ter implicações disso que ela fez. Então, é aqui que nós encontramos assim no hebraico.
a pessoa de Davi vem antes do verbo, ou seja, há uma intenção de Davi ali não ir, e há uma implicação para ele de não ter feito aquilo. Então diz assim: porém Davi, aí chama atenção para quem ficou em Jerusalém. Davi tinha desculpa para ficar em Jerusalém, embora era comum que os reis saíssem para a batalha? Ele tinha. Por quê? Naquela altura, Edneia, minha irmã Marineia e minha irmã Edneia, a ideia é que Davi, naquela altura, ele já tinha o seu reino estabelecido. Era a época, ao auge da era de ouro do rei Davi. Ele não precisaria sair à batalha. Os reis, quando os seus reinos já estavam quase estabelecidos ou estabelecidos, eles se davam não mais às batalhas, mas eles se davam em administração agora. Então muitos reis não saíam por se sentir confortáveis. Olha, o meu reino já está estabelecido. Ainda mais com relação aos amonitas. Porque os amonitas já haviam sido desbaratados no capítulo 10, quando eles fugiram de diante do exército de Davi, comandado por Joabe e Abisai. Então Davi disse: para que eu vou? Olha, vão vocês. Eu fico aqui administrando. E é isso que Davi faz. Por isso que ele fica em Jerusalém. Ele tinha uma certa desculpa. Ainda que não era conveniente o rei deixar de ir para o seu exército para a batalha. Vocês se lembram? Aí eu vou chamar o melhor de vocês lá longe, muito tempo atrás, quando nós começamos o primeiro Samuel, quando o povo de Israel pede um rei a Samuel, o povo pede a Samuel um rei nesses termos aqui, ó. Nós queremos um rei que saia adiante de nós em nossas batalhas e as realize por nós. Então era muito comum da época os reis irem às batalhas. Era para isso que saiu o rei, para sair com eles à batalha. E Davi aqui não sai. Então, veja, daí Davi faz algo que, embora tenha uma justificativa, não era o ideal, não era o ordinário. A ideia é que Davi estava muito confiante com o que havia estabelecido. E é nessa hora da brecha, de uma brecha pela confiança, é que Satanás e a tentação costumam entrar. Eu falei com vocês, lembrei com vocês, irmãos, no ano passado, sobre Pedro. Quando Pedro faz aquela proclamação de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo, o Messias prometido, né? Quando Jesus, no Evangelho, diz assim, pergunta aos seus discípulos, e Pedro estava entre eles, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, tomando a frente dos apóstolos, diz assim: tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, que deveria ungir, que deveria vir ao mundo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és, feliz és, Senhor Pai Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus é que te revelou. Imagina Pedro nessa hora. Os discípulos, apóstolos olhando para ele, foi ele que fez a confissão. E ele foi chamado de feliz, bem-aventurado por Jesus Cristo. Imagina. E bem-aventurado, na cultura dos judeus, era a pessoa mais feliz do mundo. Logo em seguida, no texto do Evangelho, logo em seguida, no texto que vem em seguida, Jesus começa a falar do seu sofrimento em Jerusalém. Aí Pedro chama uma parte e começa a reprová-lo, começa a corrigir Jesus. Ou seja, ele achou que era demais. Ele achou que tudo que ele falasse seria uma bênção. Ele entendeu demais dele. Assim como Davi, ele entendeu que o seu reino agora estava seguro. Para que eu vou à guerra? Meu reino está estabelecido. E é nessa hora que Satanás costuma entrar. Quando tudo vai bem, quando tudo está uma calmaria, quando nós estamos prosperando, quando a nossa conta bancária está lá, quando o nosso apartamento está todo mobiliado, quando nossos parentes estão todos saudáveis, é nessa hora que Satanás vê uma oportunidade. Porque ele sabe que quando nós passamos a feira, a inclinação nossa é buscar a Deus. Mas quando tudo vai bem, ele sabe chamar a brecha. Com Davi não foi diferente, porque essa é a estratégia de Satanás. Ele tem uma estratégia militar. E essa é uma delas. Aqui eu já vou para uma aplicação. O sábio Salomão, filho de Davi, diz o seguinte: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a impressão de bem-estar nos leva à perdição. Provérbios 1, 32. E o apóstolo Paulo confirma isso com outras palavras, dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. 1 Coríntios 10, 12. Quando prosperamos, irmãos, devemos estar atentos ainda mais.
e não negligenciarmos nossos deveres diante de Deus. Se o seu casamento anda bem, invista ainda mais nele. Não é tempo de descuidar. Invista mais nele. Se Deus te deu uma esposa que lhe ama, que lhe é submissa, ame-a como Cristo amou a igreja. Se Deus te deu um marido que cuida de você, que se importa contigo, que faz sacrifício, você submeta-se a Ele, auxilie a Ele, como a igreja faz a Cristo. Não use desses benefícios para o desprezo, para achar que isso sempre vai acontecer. Invista nisso. Vigie com relação a isso. Quando nós queremos mais dinheiro, devemos procurar investir mais no reino e não gastá-la à torta e à direita. É hora de prosperidade, então vigiemos para aplicar nosso dinheiro naquilo que de fato importa, naquilo que de fato interessa ao reino de Deus. Quando a igreja cresce, é hora de nós ficarmos vigilantes também, porque é a hora que Satanás geralmente costuma atacar, achar uma brecha, quando a igreja está cheia, quando a igreja está prosperando. Satanás então procura ali, nossa carne relaxa, a igreja está uma bênção, a igreja tem muita gente nova, a igreja isso e aquilo, e a gente acha que está tudo bem. A gente costuma, quando a igreja era pequena, quando a igreja tinha pouca gente, a gente vinha às reuniões porque tinha que ter mais gente lá, mas agora a igreja está com mais gente, todo mundo necessitando, vai ter mais gente lá, o pastor nem vai sentir minha falta, o irmão nem vai lembrar de mim. Natural, quando nós estamos prosperando, nós baixamos a guarda, mas a Bíblia avisa: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Vamos continuar. Davi então não foi para a batalha, ficou lá em Jerusalém. Olha lá, versículo 2, o que aconteceu? Uma tarde, se levantou Davi do seu leito e estava passeando no terraço. Lembra que o povo dele está batalhando lá. E ele está passeando no terraço dele, o terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. O único lugar em que a Bíblia, antes de 2 Samuel, nos livros anteriores a 2 Samuel, o único lugar em que a Bíblia usa a expressão de um homem que viu uma mulher é em Juízes com relação a Sansão. Juízes 14:1 e Juízes 16:1. O autor aqui, usando o mesmo verbo que é usado lá em Juízes, está querendo já a prenunciar a você algo terrível, como aconteceu com Sansão. Então ele lembrando e evocando a imagem que você já viu acontecer com Sansão e viu o que aconteceu com Sansão, o autor já está querendo te conduzir para imaginar o que vai acontecer com Davi. Por isso ele usa o mesmo verbo, a mesma ideia aqui. Ele viu uma mulher. Meus irmãos, Davi havia se tornado muito poderoso. E como costuma acontecer com os homens poderosos, ele achou que não havia limites para usufruir da sua posição como bem entendesse. Como Samuel havia avisado, os poderosos são inclinados a possuir sem limite. Quando o povo pede um rei a Samuel, ele diz assim: olha, o Senhor vai dar um rei para vocês, segundo o que vocês querem, mas lembra que esse rei vai tomar tudo de vocês. Ele vai tomar os vossos bens, tomará os vossos filhos como servos dele, tomará as vossas filhas como servas dele, ele vai tomar tudo de vocês. Vocês lembram disso? Porque é costume dos poderosos tomar tudo. Essa palavra de Samuel está em 1 Samuel 8:11-18. Daí, Davi, por haver se tornado muito poderoso, tinha sim, obviamente, o direito, como nós falamos, de permanecer em Jerusalém, não sair da guerra. Era um direito dele. Não quer dizer que não convinha. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ter um direito não quer dizer que me convém de fato exercê-lo. Davi tinha o direito de ficar, mas ele fez bem enquanto o povo dele batalhava? Essa é uma pergunta. E aí, Davi então usou o seu direito. E ainda que o rei tivesse esse direito, certamente o imponente e elevado terraço do palácio de Davi não lhe dava o direito de usufruir de prazeres proibidos. Certamente, meus irmãos, só Davi, naquele terraço elevado da casa real, tinha acesso à janela de Betseba. E se explica, nós vamos ver isso mais à frente, que Betseba não quis
voluntariamente se expor, porque ela imaginou no lugar onde ela estava que ninguém veria, a não ser que tivesse acesso a um lugar elevado, como Davi tinha. E Davi achou que isso lhe dava o direito de observar as pessoas. Ok? Eu parto aqui para algumas aplicações. Aliás, várias aplicações. E veja que aqui tem um versículo só. Então vamos lá. E você e eu devemos prestar muita atenção na aplicação, porque sermão sem aplicação não vale nada. Vamos lá? Nós devemos ter muito cuidado quando recebemos privilégios e somos elevados à posição de destaque. É sim uma bênção ser elevado a uma posição de destaque quando isso é lícito e vem de Deus, como Davi. Davi foi colocado no trono porque Deus o colocou. Davi nunca procurou isso como nós vimos. Mas Davi foi colocado lá porque Deus o quis. Não há problema nenhum nisso. No entanto, não se deve jamais entender que tais privilégios sejam uma condição para agirmos de maneira que bem entendemos. Ser um pastor não dá direito a abusar das ovelhas, da intimidade, da boa fé das ovelhas. Tem pastores que acham que por eles serem pastores e ocuparem o lugar de destaque, isso dá direito deles se, de fato, abusarem e se aproveitarem da boa fé dos membros. Isso é um pecado. Ser um presbítero, que é uma condição elevada, não dá direito ao homem a destratar as pessoas da igreja e ser rude com elas, só porque eu sou um presbítero. Eu não tenho direito. Pelo contrário, o maior entre vós deve servir, e não abusar, e não oprimir. Ter dinheiro na igreja, um crente na igreja abastado, não deve levar esse que possui bens a achar que é dono da igreja. Pode comprar a igreja com o seu dinheiro, que pode fazer o que ele bem entender, porque ele dá muito o dízimo dele é enorme. Sim, é um privilégio, mas isso não dá direito de agir errado. Ser alguém talentoso, ter dons espirituais, não nos dá direito de exigir que nós sejamos o centro da atenção. Os mais privilegiados entre nós, ainda assim, são servos do mesmo Senhor. E deveriam se comportar segundo os mandamentos desse mesmo Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai julgar tanto grandes quanto pequenos. Veja Davi. Deus não faz acepção de Davi só porque ele era o rei de Israel, só porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Deus o corrigiu, usou a vara dele. Não pense eu e você que só porque temos privilégios podemos fazer o que quisermos. O Senhor da igreja é Cristo. Ele é o rei da igreja e o rei do cosmos. Ele não vai permitir que ninguém abuse da sua igreja. Ele não tolera abusadores. Ele é como um marido zeloso que descobriu que a sua mulher está sendo abusada. Ele vai destruir quem abusou dela. Se nós, homens, no dia da vingança, temos uma ira implacável, imagine o Senhor. Cuidado. Eu e você temos privilégios aqui. Talvez você tenha privilégio, seja um presbítero, um diácono, um pastor, alguém que usufrui de certo privilégio, dirigindo alguma parte da igreja, trabalhando em algum ministério. Isso é uma bênção. Mas não ache que isso lhe dá o direito, e a mim também, não nos dá o direito nos dá o direito de agir como bem entendemos. Okay? Outra aplicação aqui. Deus, Ele nos proíbe coisas. Em sua palavra, Ele nos proíbe. Os seus mandamentos dizem: não farás, não dirás, não tomarás. Então Deus nos proíbe de fazer certas coisas. Quando Deus nos proíbe de certas coisas, nós não deveríamos nem sequer pensar em fazer as coisas que Deus proíbe. Se olharmos para o pecado e nos permitirmos o desejo proibido, nos permitirmos ao desejo proibido que ele penetre em nossos corações, nossa luxúria inflamada nos levará ao pecado. Quando Davi estava no terraço e ele viu Betseba tomando o banho, ele deveria ter fechado os seus olhos. Ele deveria ter fugido do terraço e não permanecido lá. Mas ele foi além do que Deus havia proibido. Ele transgrediu. Isaías diz assim:
O que fecha os olhos para não ver o mal, habitará nas alturas. A ideia de habitar nas alturas é habitará seguro. A ideia de habitar na altura é alguém que está livre do que acontece embaixo. Então, o que fecha os seus olhos para o mal, habitará seguro. Mas Davi não fechou os seus olhos para o mal. Talvez o melhor exemplo para qualquer um, nesse sentido de ser tentado pelos olhos, daquilo que Deus proibiu, seja Jó. Jó, aquele homem íntegro e justo, pela graça de Deus, ele disse o seguinte: fiz aliança com meus olhos, como eu os porei numa donzela. Eu fiz uma aliança com meus olhos, eu não olharei para uma donzela, para uma virgem. Então a ideia de compromisso com os olhos pela graça de Deus, de não ir além daquilo que Deus proibiu. Os homens cristãos deveriam aprender a desviar seus olhos de tentações. Nós temos a internet hoje, nós temos as mídias, nós temos um mundo de imagens diante de nós, e ainda pior, nós temos privacidade. Nós podemos fazer essas coisas sem que ninguém veja. Eu falo ninguém veja porque Deus veja. Mas ainda assim nós ficamos confortáveis na nossa casa, no nosso quarto, diante da internet. E lembre-se de uma coisa: quanto mais essas coisas tomam os seus olhos, mais elas penetram dentro de você. E mais elas farão com que você fique insensível a elas. Mais isso se tornará para você uma norma. E quando você assustar, você estará fazendo coisas das quais você talvez, se você tiver aqui um resquício de, você se envergonha. Lembra de Jesus? São os olhos, a lâmpada de todo o corpo, a janela do corpo, a lâmpada. Se aquilo que entra por ele for mal, todo o corpo estará em trevas. Davi viu a mulher, mas ele não fechou os olhos. Ele continuou olhando para ela. E nós vemos o que aconteceu. Então, homem querido, cuidado com o que você vê. Nós sabemos que os homens são mais tentados pelo que vem. Mas eu creio que cabe uma palavra às mulheres também. As mulheres são muito tentadas pelos que ouvem. Os homens, eles são muito tentados, inclinados à beleza visual. Mas as mulheres, a doçura do que é falado. Cuidado, mulheres, com o cortejo. Vocês que são casadas, irmãs, e vocês que não são, mas trabalham, estudam com rapazes que não são crentes, cuidado com o cortejo. Com homens que ficam te elogiando fora do comum, sabe? Sem prudência, você é uma mulher casada. Cuidado com isso. É o mesmo perigo dos homens dos olhos, são os das mulheres no ouvido. De pessoas que ficam sempre, às vezes você conhece um rapaz na sua faculdade, você é casada, mas conhece alguém na faculdade que está fazendo, às vezes alguém do trabalho, que fala coisas que seu marido não fala em casa. Até porque ele não tem como ver com você dia a dia. Então se torna mais fácil para ele. E aí ele fala coisas doces para você, e você pode meu marido não fala isso. E você começa a ouvir. E as coisas começam a acontecer. Cuidado. 4. Os homens cristãos devem estar cientes, e as mulheres também, obviamente, embora o texto fale de pecado de um homem, que ceder à tentação não é só quebrar o mandamento de Deus e desagradá-lo, é também trazer prejuízo para si. Eu vou fazer uma coisa com vocês que eu não ia fazer, não, mas eu vou fazer. Eu acho esse texto importantíssimo que nós leiamos juntos. É Provérbios 7. Então, marque a sua Bíblia onde você está e vamos a Provérbios 7. Não deixa, não abandona aí não marcado, segundo Samuel, tá, irmão? Para a gente voltar fácil para lá, tá bom? Mas abra a sua Bíblia em Provérbios 7. Nós estamos falando aqui que pecar contra Deus não é só afrontar ao Senhor e além do que Ele nos ordenou, transgredindo naquilo que Ele nos proibiu.
Davi deveria não ter visto. Feche os seus olhos, mas Davi olhou, ele transgrediu. Mas não só o pecado ofende a Deus, como faz um prejuízo terrível a você. Vai te levar à destruição, a sofrimento nessa vida. Olha o que diz Provérbios 7, a partir do versículo de número 6, falando do rapaz que deu ouvidos à mulher e que olhou a mulher sedutora. Olha o que diz Salomão: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, as pessoas comuns, e descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Vai explicar por que ele era carente de juízo. Ele era carente de juízo porque ele ia e vinha pela rua, ou seja, andava à toa. Ia e vinha na rua, quer andar à toa. É ficar andando, sabe? A pessoa, lembra aquele ditado? Com mente vazia, oficina do diabo? Essa é a ideia. A pessoa que fica à toa, sabe? Vem estar lendo a Bíblia, se dando um trabalho, uma coisa, tá aí. Na internet lá. Está navegando na internet, não tem nada para fazer, vai estar lá. Essa aqui. Ia e vinha pela rua, junto à rua, e passava perto a esquina da mulher estranha. E seguia o caminho de sua casa, mas passava a esquina da mulher estranha. À tarde, no dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, ou seja, no lugar, uma hora também que não deveria. Eis que a mulher, então, da casa da qual ele passava sempre, lhe saiu de longe, com veste de prostituta e astuta de coração. Essa mulher, ela se veste como uma prostituta. E há mulheres ricas que se vestem como uma prostituta. Há mulheres que se dizem crentes que se vestem como uma prostituta. Parece duro falar isso, mas é verdade. Roupas que trazem contorno ao corpo não é uma roupa que é cabível a crente, porque chama atenção para as curvas. E como diz um teólogo antigo, a igreja é um dos poucos lugares ainda em que existem homens verdadeiros. Homens que veem uma mulher e são atraídos por ela. Então cuidado com a roupa. Porque eu digo ser crente, mas minha roupa não está condizendo, está parecendo roupa de outro tipo de mulher. Cuidado com roupa. E aí diz, ela é astuta de coração, ela tem um plano, ela é astuta, ela não é inocente, ela tem um plano. Então veja lá. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. E aí diz mais, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou de cara de quem não deve nada, inocente, impudente, ele diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Parece religiosa até. Diz mais, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te dia cheio. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias coisas. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Por que eu sei que ele vai demorar? Porque ele levou consigo um saquinho de dinheiro, ou seja, ele fará negócios. Isso demora. Só por volta da lua cheia ele tornará em casa. É seguro, vem. Ninguém vai nos encontrar. Ninguém vai ver. Vamos. Versículo 21. Seduziu com as suas muitas palavras, e com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Agora veja, ele no instante, por isso que ele é carente de juízo, também, ele no instante a segue, como boi que vai ao matador, como cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, até que ele contrai uma doença venérea. Até que alguém da igreja veja ele saindo de um hotel. Até que a flecha atravesse o seu coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Vamos voltar? Dá o texto? Segundo Samuel. Irmãos, essa declaração de Provérbios mostra quantos homens desprotegidos são destruídos ao entrar no portão da luxúria, da pornografia, de pecados sexuais. Muitos, essa mulher de Provérbios feriu, muitos, diz o texto, ela matou. Muitos foram destruídos na sua vida.
por causa dessa mulher adúltera e assunta. Quem entra na casa dela, entra nas câmaras da morte, sem saber que isso lhe custará a própria vida. José percebeu isso. Lembra de José do Egito? Ele percebeu e fugiu. Paulo disse a Timóteo: foge das paixões da mocidade. Na tentação, não fica só orando, não. Foge. Ora, mas foge. José não ficou orando diante de Potifar. Ele não ficou orando. A mulher dele também ajoelhou lá na casa dela e ficou orando: Senhor, me deu a tentação. Não, ele fugiu. Ele saiu correndo. Ele não passou por aquela rua. Ele não acessou aquele site. Ele não ficou fazendo hora na internet. Ele fugiu. E Deus nos dê a graça de fazer um deles. Mais uma aplicação. Quanto ao ato de banhar-se de Betseba, disse que ela estava tomando banho. Não há evidência no texto que Betseba tenha se colocado deliberadamente na situação para se expor e ser desejada. Não há indicação disso. Aliás, o texto faz com que o pecado recaia principalmente em Davi. Principalmente nele. Não há no texto nenhuma indicação que Betseba quis provocar alguém, que fez aquilo pensando: alguém vai me ver, eu me desejar. Não há evidência. Não obstante o pecado de Davi com Betseba, ou seja, o texto dá ênfase ao pecado de Davi e não de Betseba, todavia, o texto oferece algumas lições às mulheres sobre modéstia sexual. Mas a beleza, o contorno de um corpo, é uma bênção de Deus. A beleza é uma bênção de Deus. E ela deve ser usada para o bem do povo do Senhor, e não para o tropeço do povo do Senhor. Eu disse agora há pouco que na igreja ainda existem homens dentro da igreja. E você, irmã, você é conduzida pela graça de Deus, e Deus te dotou com dons para que você seja uma bênção para os seus irmãos, e não uma pedra de tropeço. E mulheres podem ser dentro da igreja pedra de tropeço, pela maneira que vestem, pelo que falam, como olham. Isso pode, de fato, prejudicar o irmão. E eu não estou falando só em casos de pessoas casadas. Às vezes, solteiros, que não têm condição de exercer e viver a vida sexual antes do casamento, porque Deus proíbe isso. Mas irmãs acabam tentando, seduzindo, dando a entender, fazendo imaginar-se. Isso prejudica o seu irmão em Cristo. Pedro vai dizer o seguinte: não seja a beleza da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Não que seja, irmãos, pecado de uma mulher se cuidar, por favor. O texto diz que não seja a rocha de confiança dela, que ela não se estribe nessas coisas. Há coisas mais importantes do que isso. Pedro vai dizer quais são. Seja, porém, o mais importante de uma mulher, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trato de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Além disso, desse cuidado da mulher em valorizar a vida piedosa, o interior, o homem interior, e não só o que é externo, além disso, as mulheres cujo apelo é principalmente externo, atrairão para si as piores pessoas, ou as pessoas do pior tipo. Há uma relação, irmãos, isso. A maneira que as mulheres se vestem, elas atraem um tipo de homem. Uma mulher que se veste de maneira provocante não vai atrair um crente piedoso. Se garanta isso. Você não atrairá um crente piedoso. Se ele for piedoso, você não atrairá. Isso vai ser um motivo para ele para não chegar perto. Agora, se uma mulher se vestir mal, ela vai atrair outro tipo de homem. Outro tipo de homem. E ela vai colher as implicações disso. Então, cuidado com isso. Tanto homens quanto mulheres. Falando aqui especialmente para as mulheres, que tem um apelo muito grande, né, para a questão do físico da mulher, do abuso da imagem da mulher externa. Cuidado. Porque isso tem implicações. Isso atrai tipo de pessoas. Okay? Você foi chamado para ser uma bênção entre o povo de Deus, aos seus irmãos, para ajudá-los a glorificar a Deus, e não para ser uma pedra de tropeço. Então, cuidado como você veste, cuidado como você fala, como você se comporta, como você olha. Isso tudo conta muito. Vamos continuar? Versículo 3.
Davi então viu a mulher tomando banho, Betseba, ok? Ele não sabia quem era ainda, certo? Então veja o versículo 3. Vamos ler juntos? Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Betseba, irmãos, Davi deu um passo a mais. Ele devia ter fechado os olhos e ele viu. E ele devia ter se arrependido. Mas ele deu um passo a mais, a tragédia que o envolveria. Ele mandou perguntar quem era a mulher. E os servos foram perguntar. E voltaram e disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Aqui, irmãos, há uma advertência graciosa de Deus a Davi. A ideia aqui desse versículo, pelo que os servos da Davi levaram a ele, a informação, é Deus dizendo a Davi, pare agora. Pare agora. É uma advertência de Deus, não vá além. Então Deus está sendo misericordioso aqui com Davi, como é conosco. Hoje, por exemplo, ele nos está advertindo. Se nós estamos pensando em algo, pare agora. Essa mulher tem marido. Ela é mulher de Urias, o heteu. E mais ainda, irmãos, tanto Urias, o heteu, quanto o pai de Urias, Eliã, eram homens da intimidade de Davi, porque eram dois guarda-costas da elite militar de Davi, homens que viviam com Davi. Não eram homens do exército de Davi, que Davi mal conhecia, mas quando colocava o exército, ia todo mundo, ele guerreava. Não, eram homens que Davi tomava conselho com eles, eram homens da casa de Davi, eram amigos de Davi. Então Deus vai dizer para Davi, pare agora, essa mulher tem marido, e o marido dela é teu amigo, é teu irmão, é o teu guarda-costa. Esse marido se expôs a sua vida várias vezes por causa de você, Davi. Pare agora. Isso é um aviso de Deus, é uma advertência do Senhor. Através desse relato, Davi deveria ter dado fim aos seus desejos pecaminosos. Toda intimidade sexual fora do casamento, aquela mulher é mulher de Urias, ela tem um marido. Toda intimidade sexual fora do casamento é uma violação da lei de Deus. Não adulterarás. O hebraico ali, não adulterarás, a ideia de você não pode dar vazão às suas sensações sexuais, ao seu prazer sexual fora do que é lícito. Não adulterarás. Não viverás em lascívia, em luxúria, em desejo sexual descontrolado. A ideia aqui não é só para casados, porque adultério a gente leva no casamento. A ideia aqui é, você que é jovem e não casou, ele não pode viver como se fosse casado. Você não pode deixar se controlar pelos seus impulsos sexuais. Você tem que controlá-los, porque é pecado viver de fato sexualmente fora do casamento. Seja você casado e esteja adulterando, ou você solteiro tendo relações sexuais. É pecado diante de Deus. Trará o castigo de Deus. Além disso, continua o texto, a notícia da identidade de Betseba deveria ter levado Davi ao arrependimento por seus laços de obrigação. Nós falamos, Urias e Eliã, pai de Urias, eram da guarda de elite de Davi. Eram homens que Davi conhecia, eram amigos. José do Egito recebeu a graça de Deus e obviamente se deu a consagração e santificação, e ele percebeu que pecar contra a mulher do Senhor dele seria um pecado grave contra Deus e contra o próximo. Lembram-se lá quando a mulher de Potifar de fato está dando em cima de José? O texto diz assim, ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor, a mulher do seu senhor, ela tinha marido, e José disse, tem-me por mordomo o meu senhor, e não me recusou e não sabe de nada o que há em casa, ou seja, ele deixou tudo por minha conta. Pois tudo o que ele teve, passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Ou seja, eu tenho a autoridade que ele tem. Ele me deu a autoridade que ele tem. Eu mando em todo mundo aqui. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Você é a mulher dele. Sobre você não tem poder nenhum, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria, disse José, eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aí você perceba que a partir desse ponto de José, a vida dele, ele vai para a cadeia, lembra? Ele é preso justamente, né? Mas depois desse ponto, Deus o exalta e lembra de amar. E você vê o Davi ao contrário. Você vê Davi numa era de ouro, o pecado e o declínio. Você vê como uma decisão muda toda a vida? Vamos mais. 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem.
ela veio, tendo-se ela purificado da sua veja, então, vamos ler direitinho, né? 4. Então enviou Davi, mensageiros que a trouxesse, ela veio e ele se deitou com ela, ou ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Você percebe que o texto não tem nenhuma consideração. Davi não tem nenhum momento de reflexão. Assim, trouxeram-na, ele conversou, ou ele pensou, ou ele planejou e se deitou. Não, o texto não para dizer nada de consideração. Trouxeram-na e ele se deitou com ela. A ideia do impulso, de que o pecado anula a mente, ele segue. Não tem consideração aqui. Foram lá, buscaram a mulher, trouxeram a mulher e ele se deita com ela. Ele não para para pensar, e assim o pecado. Davi, ele poderia entender que tinha o direito de fazer isso igual não tivesse, porque o poder dele cresceu. Mas ele não tem o direito de controlar as consequências do que ele fez. Ele achou que tinha o direito de fazer o que ele queria, mas o direito de controlar as implicações, ele não tinha. Como ele não conseguiu controlar as implicações. Então diz o texto: enviaram Davi os mensageiros que a trouxessem, eles a trouxeram, ela veio de fato. O texto é interessante aqui que não diz que Betseba resistiu. Você vê que o texto, ele se cala com relação a Betseba, porque está focando no pecado de Davi. Obviamente o pecado de Davi é maior, porque não foi Betseba que foi se apresentar, foi Davi que a cobiçou e mandou trazê-la. E você tem que entender que, dentro do contexto, não justifica Betseba, mas viver numa época em que um déspota reinante tinha a sua vontade e era feita, também faz muita diferença. Agora, é verdade que Betseba deveria ter resistido. Custasse o que custasse, ela deveria ter resistido. E o texto não fala, porque o alvo do autor é Davi. Ele tem um pecado maior. Mas não quer dizer que Betseba não possa ter em algum momento, em algum sentido, colaborado com isso. Ela tinha que ter resistido. Ela tinha uma esposa. E Deus havia ordenado. Deus havia proibido o adultério. O mandamento já conhecia. Ela tinha que resistir dentro daquilo que lhe era possível, com todas as implicações que ela poderia ter com isso. Mas ela deveria ter resistido. O texto se cala com isso, porque o foco é Davi. Não quer dizer que não possa ter a ver, de certa forma, mesmo que por medo, consentimento de Betseba. Mulheres cristãs, vocês são chamadas por Deus a resistir. A resistir. Custe o que custar. A resistir. Pode ser emprego, pode ser o que for. A resistir. Ok? Em Cristo. Em Cristo a resistir. Fazer a vontade dele, dizer não ao pecado. Ok? A implicação, Deus abençoará depois. Mas a resistir. Vamos lá, terminando? 4. 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Bom, como nós falamos, irmãos, Davi, ele tem o poder de cometer o pecado, porque ele achava que era rei e podia fazer tudo. Mas ele não tinha o poder de escapar das consequências. O que os invertidos costumam chamar de uma pequena aventura, custaria Davi anos de dor e sofrimento ao rei. Você viu as pessoas hoje falando? Eu tive uma aventura sexual. Mas isso custa muito. Há muitos que se enveredam por esse caminho. E é uma roleta russa, viu? Você nunca sabe se vai custar a você. Pode ter gente que ainda está escapando das suas aventuras. Mas isso não quer dizer que sempre escapará. E não quer dizer também que quando eu tentar, uma vez que eu tente, não seja a minha vez onde eu seja achado por Deus. Davi não tinha adulterado até então. Ele achou que talvez eu faça isso e seja a primeira vez que eu tenha alguma misericórdia. Mas o pecado de Davi achou Davi na primeira vez. Você vai arriscar? Vai arriscar? A graça de Deus pode estar lá, pode minimizar, mitigar a implicação do pecado. Mas Deus não é obrigado a dar graça. Deus é obrigado a julgar. A lei exige o juízo. A graça ele dá a quem quer. Você não pode arriscar. Davi, por assim dizer, arriscou. Foi contemplado com justiça, com as implicações do pecado dele. A mulher estava grávida. Ela ficou grávida. Tiago diz assim, não à toa: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte.
Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você e eu estejamos pensando aqui o seguinte: olha, pastor, eu já pequei, talvez na área sexual ou em outro pecado. Isso não gerou morte a princípio. Ou seja, isso não gerou implicações tão danosas. Por que não aconteceu isso com você e comigo? Unicamente pelo que dissemos anteriormente, pela graça. Mas isso não quer dizer que Deus não possa, em momento futuro, agir diferente se você continuar. Às vezes um pecado que você teve não tem implicações maiores, mas pode chegar uma hora que tem. Deixa eu dar um exemplo. No livro de 2 Samuel, toda vez que o poder de Davi aumentava, ele tomava concubinas. Vamos ver isso rapidinho. Abre aí 2 Samuel 3. Só voltar um pouquinho. Segunda Samuel 3. Olha aí. Olha o versículo de número 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Agora veja o poder de Davi crescendo. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Está vendo o poder dele aumentando? Ok? Certo? O poder de Davi está aumentando. Ok? Agora veja o versículo seguinte. Em Hebron nasceram filhos de Davi. O primogênito foi Amnon, de Aroã, Jezreelita, o segundo Quileabe, de Abigail, outro de mulher. Filho de Naol, Camelito, o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus, o quarto, Adonias, filho de Agite, o quinto, Cefatias, filho de Abitai, e o sexto, Itreão de Eglá, mulher de Davi. Esses nasceram Davi em Hebron. Está vendo tanta mulher? Muito poder, Davi tomou muitas mulheres. Agora vamos a 2 Samuel 5. Olha aí, 2 Samuel 5, 10, 16. Ia crescendo em poder cada vez mais Davi, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Novamente, poder crescendo. Agora veja a continuação do versículo 13. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebron e nasceram filhos. Está vendo? Veja o padrão. Poder cresce com a mulher. Poder cresce com a mulher. E Deus havia dito em Deuteronômio 17 que o rei não poderia ajudar para si muitas mulheres, mas ele está fazendo. E parece que não tem nada acontecendo, não está de errado, mas ele está quebrando um princípio ali da lei. Até que chega a ponta. Poder cresceu, porque ele não precisa sair para a guerra, ele toma uma mulher na dele. Os costumes são perigosos, né? O hábito é perigoso. Você vai criando um hábito, e parece que não está acontecendo nada, e você vai indo mais, até você se ver numa situação que não tem mais saída. Cuidado. Então, o fato de Davi tomar Betseba não foi uma coisa que deu na cabeça dele, ele já vinha com um procedimento muito perigoso, de poder crescer, não tomar mulheres, poder crescer, tomar mulheres. Isso tudo tinha um preceito que impedia: o rei não tomará para si mulheres, muitas mulheres. Deuteronômio 17. Eu termino com a aplicação, então. Mais uma aplicação final. O adultério normalmente tem resultados terríveis, separando famílias, dilacerando o coração dos seus membros. Assim, o adultério é um dos pecados mais devastadores em termos de efeitos sociais. Para a pureza sexual e a fidelidade conjugal, de fato é um desastre. A bênção de Deus é a pureza sexual e a fidelidade. Bênção para homens, mulheres, crianças, sociedades e nações. A revolução sexual, que é por conta do feminismo, né, do século XX, porque o feminismo antes começa com a questão do sufrágio, né, do voto, o direito do voto das mulheres. Não tinha ainda a questão da revolução sexual. Ela começa no século XX. Hoje, uma das grandes feministas que defendem a revolução sexual é a Judith Butler, né? Que esses tempos que está no Brasil, mas parece que foi rejeitada a palestra, um negócio assim. Mas ela é líder. E hoje o feminismo é em si revolução sexual. A mulher tem direito de fazer ter relação sexual com quem ela quiser. Ela não é presa a marido nenhum. É interessante que esse pecado de Davi vai custar o filho dele. É interessante que no movimento feminista da revolução sexual as crianças são abortadas. Não é interessante? A associação. Porque crianças são um problema que impedem as mulheres a ter a vida sexual livre. Porque a criança é um
cargo, é um fardo para elas poderem viver livres. Então, matem-se as crianças. Tem uma ligação com a imoralidade sexual, com a revolução sexual, em que a sociedade paga, e principalmente as crianças. Quando as crianças não são abortadas, num contexto de relacionamentos impróprios sexuais, elas crescem sem um padrão bíblico, sem um pai em casa. Então isso destrói a família, destrói a sociedade. Divórcio, adultério, pecados sexuais minam a sociedade. Talvez o pecado que mais mina a sociedade seja o pecado sexual. Traz escândalo. Pense na igreja. Quantas igrejas destruídas por conta de escândalos sexuais. Eu falo uma aplicação agora que é importante fazer para terminar. Talvez você esteja aqui sentado hoje e você esteja sendo tentado a adulterar. Eu não sei, irmão, mas é possível que você aqui esteja sendo tentado a viver na luxúria. Quero que você escute o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a educação que você está passando. Nós já vimos que isso é uma ofensa a Deus, um dano a você mesmo, mas na palavra de esperança para você. Paulo vai dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meu irmão, se você tem sido tentado na área sexual, ao adultério, à lascívia, se você tem sido escravo da internet, da pornografia, busque ao Senhor, volte-se à sua palavra. Eu lhe garanto, meu irmão, que você será fortalecido. Eu lhe garanto que você será vencido. Eu lhe garanto. Ore ao Senhor, invoque o nome dele, peça forças ao Senhor, fuja das situações que têm alimentado os seus desejos pecaminosos. Confie no Senhor, entregue-se a Ele, Ele o livrará. Faça isso, o justo viverá por fé, creia, entregue-se ao Senhor, busque-o em sua palavra e em oração, Ele te livrará, você vencerá. Você vencerá, eu lhe garanto, irmão, você vencerá. Nós muitas vezes fraquejamos isso porque nós não temos buscado os meios de graça. Nós não temos buscado os meios pelos quais Deus nos fortalece. Busque e você verá a glória do Senhor. Você verá o poder do Senhor. Busque e você conhecerá o poder do Senhor para te livrar das garras do adultério e do poder deste mundo imoral e sensual. Busque ao Senhor. O Senhor tem poder para te livrar. Invoque e Ele te salvará. Busque, creia, vá ao Senhor, busque e Ele te manterá nas alturas, seguros dos males sexuais, imorais e pervertidos. Agora tem outra palavra também. Talvez você já tenha caído em adultério. Eu não sei, mas pode ser. Esteja alguém aqui que esteja vivendo em adultério. Talvez tenha algum jovem aqui que esteja vivendo em fornicação. Lembra, os mais crentes não são guardados. Então, talvez tenha entre nós alguém assim. Você está se colocando, meu irmão, em grande risco. E o castigo de Deus pode estar próximo de você. Mas a esperança existe cura, mesmo que você esteja no meio do pecado. Talvez essa noite seja a noite que Deus vai te guardar e te livrar do seu pecado, que pode te destruir em vida aqui, pode trazer muitas dores. Talvez hoje essa palavra Deus está usando para te livrar das garras do pecado. Essa salvação, ela não está na purificação que Betseba tentou fazer e que fez de fato. Lembra o texto? Diz que Betseba foi para casa se lavar da sua imundícia. Ela tomou um banho para se lavar do fluxo seminal de Davi. Ali a ideia de que o ato foi até o fim. E ela foi se purificar da sua imundícia.
Não é por meio dessa lavagem que você pode ser purificado dos seus pecados. Talvez você tenha adulterado, talvez você esteja vivendo em fornicação, mas não é por meio dessa lavagem de água que você é purificado. É por meio da lavagem do sangue de Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso eu digo que para você e para mim, há perdão, há salvação, há restauração. Pare de pecar agora. Invoque o nome de Cristo. Confie no sangue dele. Ele te purificará. Ele te restaurará dos seus pecados na área sexual também. Davi, depois de arrependido, ora ao Senhor dizendo: purifica-me com isopo. O isopo era um raminho, um pincel de ramos, com os quais o sacerdote, o líder religioso de Israel, borrifava sangue no sacrifício do povo que estava impuro. Então Davi diz: lava-me com teu sangue, ficarei limpo. Davi estava falando da tipificação de Cristo. Davi estava crendo no sangue de Cristo. Coloca o sangue de Cristo sobre mim. Eu adulterei, eu pequei, eu mereço a ira, mas o sangue de Cristo pode me purificar. Lava-me com isopo e ficarei limpo. Diz Davi: lava-me e ficarei mais alto que a neve. Deus tem poder para restaurar aquele que é escravo da luxúria, aquele que é escravo da lascívia. Deus pode te libertar. Deus quer te libertar e tem poder para isso. Jesus Cristo é o único que pode tirar o teu pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se formos purificados de nossos pecados, então como Davi, oraremos pedindo ao Senhor que nos restaure a alegria, criando em nós um coração puro e restaurando em nós um espírito inabalável. Davi assim orou depois de arrependido: restitui, ó Deus, a alegria da vossa salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nunca mais Davi pecou desta forma, nunca mais. Deus o perdoou. Vê se as consequências chegassem, mas o sangue de Cristo perdoou para que ele de fato se arrependesse. Isso pode acontecer comigo e com você, caso seja esse o estado que nos encontramos. A esperança para você, há uma lavagem que pode te salvar dos seus pecados sexuais, e é Cristo Jesus que faz isso. Ele tem poder para te salvar. Que Deus abençoe. Amém.